Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 4. Evangelho de Lucas, o médico amado, grande cooperador com o apóstolo Paulo na missão, na pregação do Evangelho. Lucas capítulo 4, versículo 16 a 30, essa é a perícope que nós vamos ler nessa noite, queridos irmãos. A palavra de Deus, portanto, diz assim, terceiro evangelho, evangelho de Lucas, capítulo 4, a partir do 16. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram um livro do profeta Isaías. E abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que acabaste de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhes saíam dos lábios. E perguntavam: Não é este o filho de José? Disse-lhes Jesus: Sem dúvida citar-me-eis este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faze-o também aqui na tua terra. E prosseguiu: De fato vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando digo o céu, se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sarepta, de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o Ciro. Todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o cimo do monte sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. Amém. Amém. Que palavra preciosa do Evangelho. Jesus, sua missão e sua rejeição. Sobre isso que nós queremos tratar nessa noite. Jesus, sua missão e sua rejeição. Meus irmãos, quando lemos o Evangelho de Mateus, o primeiro dos 4 evangelhos, precisamente no capítulo 4 do Evangelho de Mateus, nós temos ali, logo na abertura do capítulo 4, a narrativa de que logo depois que Jesus fora batizado por João Batista, logo depois que ele entrou nas águas do Jordão e foi por João Batista batizado, nós lemos no capítulo 4 do Evangelho de Mateus que logo em seguida o Espírito Santo conduziu Jesus até o deserto para que Jesus, o mediador da aliança, o Filho de Deus, o Verbo encarnado, ele fosse pelo diabo tentado ao longo de 40 dias. Ele estava jejuando aquele tempo
O diabo foi ao encontro dele no deserto para tentar o Filho de Deus. Jesus resistiu a Satanás e as suas tentações e ele o venceu no deserto. Ele venceu o maligno e, tendo ele vencido a Satanás naquele ambiente, irmãos, tão desfavorável, aquele era o deserto, lugar de privação, lugar de sol escaldante, lugar de sofrimento. O deserto imprime ao longo da narrativa bíblica este conceito, esta imagem de desafio imposto, de sofrimento, de agonia, de luta. O Filho de Deus foi levado pelo próprio Deus, pelo Espírito Santo, que é Deus, para este lugar. Um lugar hostil, desfavorável, numa condição de vulnerabilidade física intensa. Ele está sem comer 40 dias, sendo preparado para a missão que estava certa, preparada para ele, preparando-se para o que já estava preparado pelo seu Pai. Tendo Jesus vencido o diabo, Mateus narra isso. No versículo 13 do capítulo 4 do seu evangelho, então ele diz que Jesus saiu de Nazaré, a cidade onde ele havia crescido. Mas Mateus, ele não explica a razão porque Jesus, tendo crescido em Nazaré, estando em Nazaré, ele sai daquele lugar. Ele é muito abrupto em sua narrativa, ela é curta, ela é muito direta. Não fosse aquilo que Lucas escreveu e que nós lemos nesta noite aqui, nós não saberíamos exatamente o porquê, a razão, aquilo que justificou a saída de Jesus de forma tão abrupta, tão rápida. Ele sai de Nazaré, conforme Mateus registra, apenas ficando a responsabilidade de Lucas, ficando ao cargo do evangelista Lucas, nos explicar, nos dar as razões. E ele explica para nós nessa noite, quando lemos, que Jesus, tendo apresentado a sua missão naquele lugar, tendo proclamado, anunciado a sua missão aos homens, aos judeus que estavam naquele lugar, naquela sinagoga, ele sofrera forte, intensa, severa rejeição por parte dos judeus daquele lugar. Ele foi rejeitado por aqueles que o viram crescer. Ele fora rejeitado por aqueles que conheciam a sua família, conheciam José, conheciam Maria e seus irmãos. Ele foi levado para fora da cidade. Eles queriam jogá-lo despenhadeiro abaixo, matar a Jesus Cristo ali, naquele dia, naquele momento, quando ele principiava o seu ministério ainda. E por quê? Porque ele lhes falara da sua missão como Filho de Deus e Salvador dos homens, como Messias de Deus. Quando nós olhamos mais detidamente para esse texto que nós lemos nessa noite, parece-nos pedagógico, didático, perguntar que lições ou que verdades, quais as verdades que nós podemos encontrar nesse texto, extrair desse texto, ao ponto de que estas verdades que falam acerca de Cristo em Nazaré, naquela sinagoga, naquele sábado, pela manhã, nós sabemos com precisão que era manhã, porque era o horário em que os judeus iam para a sinagoga,
que verdades, que lições se podem tirar desse texto e como elas podem nos ajudar em nossa jornada cristã. Então eu convido você a olhar comigo para 3 destas verdades, dessas 3 lições que podemos extrair daqui. Em primeiro lugar, temos a verdade de que o próprio Senhor, Ele valorizou, Ele honrou os meios de graça à disposição do seu povo. Ele valorizou os meios pelos quais o povo dele, o povo de Deus, podia ser enriquecido, podia ser edificado. Ele valorizou estar onde Deus era adorado e onde a palavra de Deus era lida e explicada. A sinagoga era uma casa. Quando os judeus chegaram ao Brasil, isso no século 17, quando os holandeses vieram aqui, e por aqui ficaram um tempo, especialmente em Pernambuco, no estado de Pernambuco, ali eles construíram a primeira sinagoga judaica em território brasileiro. Ela está lá no Recife, naquela região, e a sinagoga era uma casa, era um lugar onde os judeus se encontravam todos os sábados, ao 7º dia da semana, observando o mandamento da lei do Senhor que dizia: lembrem-se do dia de sábado para o santificar. Era a antiga aliança, era a antiga dispensação do Antigo Testamento. Eles estavam ali reunidos todos os sábados, uma reunião sabática, o Shabat dos judeus, o descanso. E diz o texto sagrado, então, nos versos 16 a 20, precisamente, que o Senhor vai à sinagoga. E é curioso observar que a história de Jesus, tendo ele nascido em Belém, os evangelhos não omitem chamá-lo, não se privam de chamá-lo Jesus de Nazaré, porque ali em Nazaré ele crescera, ali em Nazaré ele tinha vivido a sua infância, a sua adolescência, a sua juventude. E Jesus está novamente em Nazaré, tendo ele saído, ele retorna a Nazaré, a sua terra, onde crescera. Ele vai no dia de sábado à sinagoga, conforme os versos 16, 17, diz que, estando ali, de retorno, segundo o seu costume, ele era um judeu, então ele estaria no sábado na sinagoga. Ele toma naquele lugar, em suas mãos, o livro do profeta Isaías. Estando ali, lhe dão em mãos o rolo, porque quando a gente lê livro, a nossa mente está adaptada aos livros que nós conhecemos, como a Bíblia que você tem em suas mãos. Mas os livros da época não eram assim. Os livros religiosos, proféticos, não eram estes. Eles eram rolos. Você desenrolava aquilo. Ali estava o rolo, o livro do profeta Isaías. Jesus havia deixado aquela cidade, havia agora retornado, estava no sábado na sinagoga, tomando em suas mãos, ele abre a lei do Senhor. Ele abre a palavra de Deus. No dia do descanso, ele lê aos ouvintes ali. E agora ele explica a passagem que ele havia lido. Meus irmãos, que maravilha, que maravilhosa cena é esta. Jesus naquele lugar, no dia do culto, no dia do descanso, conforme era observado no Antigo Testamento,
conforme Deus, o Deus do pacto, havia ordenado ao seu povo, na aliança que ele havia estabelecido com o seu povo, o 7º dia da semana, tendo Jesus deixado qualquer outro empreendimento à parte, tendo ele deixado qualquer outra atividade possível de ser realizada naquele dia, ele larga qualquer outra ocupação possível a qual ele estivesse envolvido, comprometido, mas agora, deixando de lado isto, ele vai para o lugar aonde Deus estava sendo adorado, aonde a palavra de Deus estava sendo lida, aonde a palavra de Deus estava sendo explicada. Meus irmãos, esta é sem dúvida uma cena maravilhosa, e uma cena que deve imprimir em nós uma lição muito valiosa, uma lição que nós precisamos refletir seriamente sobre ela, principalmente aqueles que têm andado, embora carreguem o nome cristão, mas eles têm sido tão negligentes e tão displicentes quanto a terem prazer de estarem semanalmente no lugar onde Deus é adorado, aonde a palavra é lida, aonde a palavra é explicada. Que lição ele nos está dando aqui? Uma lição que todos nós deveríamos perceber com claridade e deveríamos nos dedicar a praticá-la. A atitude de Jesus, a atitude do Senhor, a atitude de Cristo, nosso Mestre e Salvador, indo à sinagoga naquele sábado, lendo as Escrituras, deve produzir em nós um constrangimento santo, deve constranger todo crente que, tendo a chance, que tendo a oportunidade de estar na presença de Deus, onde Ele é adorado, aonde a sua palavra é proclamada, tendo esta oportunidade e esta chance, não tem sido capaz de imitar o exemplo do Senhor, mas tem substituído este compromisso que Deus impõe ao seu povo, tem substituído isto por tantos outros compromissos, tantos outros interesses. O exemplo do Senhor deve provocar em nós uma santa inquietação, uma santa e profunda reflexão, pois o Senhor, Ele fez bom uso dos meios de graça que estavam dispostos aos homens naqueles dias. Adoração, leitura, aprendizado da palavra de Deus no dia do Senhor. Palavra esta que é digna da nossa mais sincera e profunda atenção. Por isso, todas as vezes que nós nos reunimos para adorar o Senhor, manhã e noite, e se fosse à tarde do mesmo jeito, a palavra dele estaria no centro desse encontro nosso. Essa palavra é pão para a nossa alma. Essa palavra é alimento que nos fortalece quando nos sentimos tão fragilizados, meus irmãos, tão cansados, tão desanimados. Crente desanima também. Crente que ama o Senhor, crente que ama o Senhor, que teme o Senhor, que quer servir o Senhor, também desanima. Nós somos de carne e osso. Essa imagem de carne e osso expressa bem, significa bem a nossa condição de fragilidade, de limitação. A palavra de Deus é o que fortalece a sua vida. Será, meus irmãos, será que diante disso que nós temos contemplado, lendo, que
que o Senhor vai naquele lugar, naquele sábado, no lugar da adoração, no lugar onde a palavra é lida. Será? Eu pergunto a você, será que nisso nós podemos concluir que nosso Senhor, portanto, Ele espera de mim e de você também? Não uma atitude negligente, não uma atitude displicente, não um desprezo leviano para com o culto dEle, para com a palavra dEle, mas será que nisto que temos ouvido nessa noite, podemos concluir sabiamente que o Senhor espera que nós, os seus filhos, também ao seu exemplo, possamos honrar o seu culto e honrar a sua palavra? Eu estou convencido de que certamente Ele deseja isso. Primeiro, porque Ele quer ser glorificado pelo seu povo. Primeiro e antes de todas as coisas, porque quando nós nos reunimos para adorá-lo e quando nós ouvimos a sua palavra, Ele é glorificado, Ele está sendo exaltado, proclamado como nosso Senhor e Rei, como nosso Mestre e Salvador. Mas sim, também Ele quer que possamos concluir esta verdade exatamente, porque Ele sabe que é assim que nós somos fortalecidos semana após semana. Ele sabe que é assim que a nossa alma é renovada. Ele sabe que é assim que a nossa mente é animada nas suas promessas, nas promessas do Evangelho. Então, não perca, não despreze, não abandone estes meios preciosos de graça que são úteis para fortalecer a sua fé, para que você vença os desafios, para que você viva cada vez mais fortalecido na presença dEle e disposto a amá-lo e servi-lo mais e mais e mais. Em segundo lugar, uma segunda verdade que esse texto nos dá, é aqui o próprio Senhor, aqui Ele expõe a grandiosidade do seu ministério. O próprio Senhor, Ele expõe a grandiosidade do ministério que Ele tinha. O ministério para o qual Ele havia sido designado pelo Pai. Versos 18 a 22. Então, tendo Ele lido, o que Ele leu naquela manhã? Os versos 18 e 19 do texto diz-nos que Ele, abrindo o livro do profeta Isaías, Ele leu: o Espírito do Senhor está sobre mim. Isaías havia escrito estas palavras mais ou menos uns 700 anos antes dele ter nascido. Mais ou menos uns 700 anos. É muito tempo isso, não? Ele toma o livro, ele abre o rolo do profeta Isaías. E deixa eu dizer para você uma coisa: é fácil você achar as passagens bíblicas hoje, não é? Inventaram um negócio muito legal chamado capítulo e versículo. Mas os autores bíblicos não dividiram o texto bíblico entre capítulos e versículos. Não foram eles que fizeram isso. Você imagina a dificuldade para a gente achar intencionalmente uma passagem se nós não tivéssemos esse tipo de divisão, de distribuição dos textos? Nos dias que Jesus abriu aquele rolo naquela sinagoga, Ele não tinha isso assim. Imagina, o rolo do profeta Isaías era imenso. É muita coisa. Não era assim tão compactozinho, pequenininho. Não havia celular na época. Ele abre o rolo e ele vai exatamente na passagem, versos 18 e 19. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele está lendo isso diante dos seus ouvintes. Pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Veja a missão do Messias. Ele está expondo a sua missão como Messias. Ele está dizendo que o Espírito ungiu, ele deu o poder, a autoridade, a capacidade a ele como mediador do pacto, como Messias humano.
Deus e homem completamente, na pessoa de Jesus de Nazaré, para que ele evangelizasse os pobres espirituais, os fracos, os famintos espirituais, os desprovidos, os desvalidos espirituais, os moribundos espirituais, os caídos, sem vigor. Ele foi ungido para proclamar libertação aos que estavam encarcerados, aprisionados, presos pelas cadeias do inferno, pelas correntes do pecado. O Filho de Deus foi enviado para quebrar as algemas, quebrar as correntes, destrancar a porta das prisões espirituais, libertar homens dominados pelo poder de Satanás, tirá-los de suas masmorras, tomá-los de suas garras. Esta era a sua missão. Abrir os olhos aos cegos, fazer com que aqueles que nunca teriam por conta própria a capacidade de ver o reino de Deus, ver este reino. Você se lembra de quando Nicodemos, um fariseu, um dos anciãos, um dos mestres de Israel, foi ter com Jesus à noite? Jesus lhe disse: Nicodemos, importa nascer de novo, Nicodemos, porque se você não nascer de novo, você não pode o quê? Ver o reino de Deus. Ele veio para abrir os olhos. Ele abriu os meus e os seus olhos. Nós contemplamos o seu reino. E nós contemplamos tão bem o seu reino que nós temos a certeza de que nós participamos do seu reino de amor e graça. Ele veio para pôr em liberdade os oprimidos. E no verso 19, lendo o profeta Isaías, ele diz: e apregoar o ano da aceitação do Senhor, o tempo em que Deus aceita os homens, o tempo em que Ele chama os homens: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, abatidos, arruinados, caídos, venham a mim. É o ano aceitável do Senhor, é o ano do convite, é o tempo do convite, a graça, a misericórdia. Venham, comprem, sem dinheiro, sem preço, pão, vinho. Isaías 55 faz este convite da graça. Comprar sem dinheiro, sem ter dinheiro. Comprar. Como compra alguma coisa sem ter dinheiro? Deus quer que você entenda que a salvação é um benefício dele para você. É uma oferta da graça, é um presente, é uma dádiva. Ele dá a você sem requerer de você nenhum valor, nenhuma moeda, nada. Vós sois salvos pela graça de Deus, pela fé em Cristo Jesus, o Salvador. Aqui está a natureza do ministério deste Messias, descrito nestas palavras que ele leu naquela manhã do livro do profeta Isaías. E diz o texto que, tendo ele terminado de ler, ele fecha o livro, ele enrola o livro novamente. Versículo 20, ele devolve ao assistente da sinagoga, quem tinha a responsabilidade de ir no armário, pegar os livros e trazer, ele devolve. E note, observe você, preste atenção no que diz o texto. Diz que todos que estavam ali ficaram com os olhos fitos nele. Final do versículo 20, eles ouviram a leitura. E depois que Jesus devolve o livro, ele se assenta na cadeira, porque esse era o costume. Nós estamos aqui reunidos e houve um momento em que todos vocês estavam em pé. E nosso costume é que quando
o ministro, o pregador vai pregar a palavra de Deus, vocês se sentam e nós ficamos de pé. Mas não era assim o costume na sinagoga. De pé ele lia a lei, ele lia a palavra. E quando ele devolveu o livro, então agora ele se assentou na cadeira para proclamar a palavra de Deus aos ouvintes. E quando ele faz isso, diz o versículo 20, que todos estão agora com os olhos fitos nele, e há uma ênfase aqui do narrador bíblico. Eles estão com os olhos fixos nele. Mas veja, qual é a intenção de Lucas então em colocar ênfase nisso? Uma vez que a coisa mais natural é que se vocês estão numa reunião como essa e eu leio a Escritura e vocês sabem que eu devo pregar as Escrituras depois de lida, a coisa mais natural é que vocês estejam olhando para mim. Isso é natural, isso é dinâmico. Que vocês estejam olhando para o pregador. Ora, afinal, por que Lucas faz questão de escrever que tendo ele lido e assentando-se na cadeira, eles estão com os olhos fitos nele? Certamente, meus irmãos, há algo precioso aqui. E nós precisamos entender e saber, portanto, que tendo ele lido esta passagem, as expectativas daqueles ouvintes judeus, daquele sábado, daquele shabat, eram gigantescas. Expectativas intensas pelo que eles haveriam de ouvir depois dele ter lido o profeta Isaías. E por que essa expectativa tão intensa? E por que essa expectativa tão profunda, tão profusa, tão gigante? Porque estas palavras do profeta Isaías falavam da missão do Messias que Deus havia prometido, que viria, que libertaria o seu povo, que estabeleceria o reinado sobre o trono de Davi para sempre, uma nova era messiânica aguardada. Então faz sentido que quando nós temos uma espera ou a expectativa de algo muito grande, muito poderoso que deve acontecer, que tudo aquilo que envolve essa expectativa grande futura atraia mais intensamente a nossa atenção. As pessoas, por exemplo, elas são muito atraídas por temas apocalípticos, não é verdade? Então, assim, se nós nos reunimos aqui todas as quintas-feiras para estudar a palavra de Deus, e nós estamos estudando o catecismo maior nessas últimas semanas, mas se nós disséssemos que iríamos fazer uma série no livro do Apocalipse, por exemplo, ou nas profecias apocalípticas de Daniel, talvez nós tivéssemos um número muito maior de pessoas na quinta-feira, porque são temas que cercam muitas expectativas, e as pessoas ficariam assim meio que eufóricas para querer entender várias passagens bíblicas e decifrar algumas coisas que parecem agora tão difíceis de serem compreendidas. Então, na iminência de ouvirem isso, as suas atenções se voltariam mais intensamente para aquele foco. Jesus leu a mensagem acerca do ministério, da natureza do ministério do Messias prometido. Isso era algo extraordinariamente grande para os judeus. Era uma expectativa intensa. Uma nova era messiânica haveria de vir. Eles agora estão assim, parados, olhando atentamente para Jesus, o que ele haveria de falar sobre isso, o que ele haveria de explicar, o que eles haveriam de ouvir sair da boca do Filho de Nazaré, de Jesus de Nazaré. O que teria Jesus para falar a eles naquela manhã? Sobre aquela passagem específica.
E ali estava ele, bem diante daquelas pessoas, como eu estou bem diante dos olhos de vocês. Aquele de quem Isaías havia falado, ele era o cumprimento daquela promessa. Ele era o cumprimento daquela profecia ali, bem diante dos olhos daquelas pessoas. Os judeus sabiam de quem Isaías estava falando. Eles sabiam que esse texto falava da obra do Messias, enviado por Deus. Mas olhe comigo o que diz o verso 21, se você não se lembra mais do que nós lemos há pouco. Então, passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Eles estavam eufóricos, acesos pelo que poderia vir, pelo que eles queriam ouvir vir da boca de Jesus, depois de ler aquele texto. E eles ouviram o que eles não esperavam ouvir. Ele disse: eu sou o Messias prometido. É isso que ele está dizendo. Hoje se cumpriu essa palavra profética. Hoje se cumpre essa escritura. Eu estou aqui. Eu que fui ungido pelo Espírito para libertar e curar e proclamar o ano aceitável do Senhor. Hoje, o que vocês escutam se cumpre diante dos olhos de vocês. Que grande maravilha aquela! A exposição da sua missão, sua obra. O Senhor não esconde a sua identidade dos homens. Uma grande maravilha, meus irmãos, Ele se revela a nós. Ele se revelou a mim e a você. Ele veio ao meu encontro e ao seu encontro, e Ele disse: eu sou Jesus de Nazaré, eu sou o Filho de Deus enviado para salvar você, eu sou o seu Senhor, eu sou o seu Deus. Ele não esconde a sua identidade de nós, Ele não burla nossa visão, Ele não nos impede de enxergar quem Ele é o Salvador dos pecadores. E não importa quão grande pecador você possa ser, não importa quão gigante seja o seu pecado, quão afundada a sua vida esteja no pecado, para grandes pecadores, Deus providenciou um grande Salvador. Ele é o Filho de Deus, o Senhor e Mestre. Não tem como estar perto dele e não saber quem ele é. Ele é o Messias. Terceiro e último lugar, a terceira verdade que esse texto nos dá a conhecer é que o próprio Senhor, Ele fala do alcance desse ministério messiânico. Aonde Ele vai alcançar? Aonde Ele vai chegar? Em primeiro lugar, Ele honrou o culto e a palavra, indo à sinagoga no sábado. Em segundo lugar, Ele expôs claramente a sua missão. Eu sou este prometido, eu sou o Messias, hoje se cumpriu. Em terceiro lugar, Ele fala sobre o alcance desse ministério messiânico, versos 23 a 27. Disse-lhe Jesus: sem dúvida, vocês vão me dizer este provérbio. Então ele cita dois provérbios: médico, cura a ti mesmo, e profeta não tem honra na sua terra. Depois ele vai falar dos profetas Eliseu, do profeta Elias pela ordem do profeta Eliseu. E o que Jesus está fazendo agora? Ele está falando sobre o alcance da sua missão, o alcance aonde o seu ministério vai chegar. É por isso, é por causa disso que ele está dizendo agora, que nesse segundo momento, porque se vocês observarem o texto, quando ele leu o livro, quando ele começou a falar, diz o texto sagrado,
que eles ficaram maravilhados com as palavras que ele diziam, explicando, falando, as palavras de graça que ele pronunciava. Eles ficaram assim impressionados. Eles diziam: não é este o filho de José? Eles estavam assim maravilhados, até que Jesus diz: hoje se cumpriu essa profecia. E até que Jesus tenha dito estas palavras dos versos 23 a 27, porque agora eles estão irados com ele, eles estão cheios de ódio por ele, eles estão agora prontos e dispostos a matá-lo ali mesmo. Eles pensam que é o momento, eles querem agora acabar com ele. E é interessante que isso está assim muito claro no texto, porque observe, ele vai falar sobre como Elias, em seus dias, quando nos dias do rei Acabe, Elias orou e o céu não derramou chuva durante 3 anos e 6 meses. O povo de Israel havia abandonado o temor do Senhor. O povo de Israel havia se afastado dos caminhos do Senhor. Eles haviam se voltado para o Deus Baal. Eles estavam adorando o miserável Baal. Eles haviam quebrado a lei de seu Deus. Então Deus levanta um grande profeta, o profeta Elias. Ele vai diante do rei Acabe. Ele o confronta, ele e a sua mulher Jezabel. Ele desafia os profetas falsos a serviço de Baal. Ele os leva a um Monte Carmelo. Ele prova diante de todo Israel que não há Deus além do Senhor. Só o Senhor é Deus. E naquele tempo em que a terra não dava chuva, o que Deus fez através de Elias? Jesus está lembrando essa experiência, Jesus está lembrando esse fato, que era conhecido do povo de Israel, que era conhecido daqueles homens que estavam na sinagoga naquele sábado. E então Jesus diz: vocês se lembram de Elias? Que Deus o mandou a uma viúva, enquanto havia milhares de viúvas em Israel naqueles dias, mas Deus não mandou Elias a nenhuma das viúvas de Israel. Interessante isso. Ele mandou o seu profeta socorrer uma pobre viúva que não era uma israelita, uma mulher gentílica de fora de Israel, de Sarepta. Aí então ele vai dizer: vocês se lembram de Eliseu? E quase podemos ouvir os judeus naquela sinagoga dizendo: sim, nós lembramos de Eliseu. Nós sabemos. Então vocês devem saber quantos leprosos existiam em Israel naqueles dias em que Eliseu era o profeta de Deus. Jesus está dizendo a eles exatamente isso. Sabe o que é curioso? Deus não mandou Eliseu curar nenhum desses leprosos, mas ele curou um homem leproso. Ele curou um general, Amã, que não era um israelita, um gentio, alguém de fora de Israel. Que interessante isso. E o que Jesus quer contando esses fatos desconhecidos, conhecidos do povo de Israel? Logo depois de falar da missão, da natureza da missão do Messias, logo depois de dizer que naquele dia estava cumprida a profecia, de se assumir ali naquele lugar como o Messias prometido, o que ele pretende ao contar isso? Ele está dizendo a eles que o ministério do Messias tem um alcance muito mais longe do que eles poderiam imaginar. Ele está dizendo que o Salvador de Israel não é só o Salvador dos judeus de Israel. Ele é também o meu e o seu Salvador. Aleluia. Que ele foi enviado por Deus
para salvar homens e mulheres, povos e tribos, e gente de toda língua, gente de toda raça, gente de todo lugar. Ele está dizendo que o propósito salvador de Deus não tinha em vista apenas os judeus, apenas os israelitas. E ele está mostrando isso exatamente, dizendo a eles: lembrem-se, Elias foi enviado para socorrer uma viúva pobre que não era de Israel, e Eliseu foi enviado a curar um homem leproso que não era de Israel. Os sinais da graça salvadora aos gentios já estavam no Antigo Testamento. Eles não conseguiam ver isso com a clareza que Jesus está expondo a eles e que nós, pela graça de Deus, podemos enxergar hoje. O Evangelho tinha um alvo, também alcançar os gentios. Você consegue, preste atenção, você consegue imaginar o que aquelas pessoas estão sentindo ao ouvir essas coisas? Não, você não consegue pensar exatamente como eles estão se sentindo, porque você não é um judeu do primeiro século. Pessoas que elas foram acomodadas e adaptadas a uma mente bastante exclusivista, que estavam acreditando que o homem poderia se justificar diante de Deus pelas obras da lei. É por isso que Paulo, escrevendo, seja aos Romanos ou aos Gálatas e em outras cartas que ele escreve, ele vai deixar de forma muito clara: pelas obras da lei ninguém será justificado diante de Deus, ninguém será aceito por Deus. É impossível. E o que o Messias está fazendo é mostrar a extensão do seu ministério. É dizer que o Evangelho da graça de Deus, que é a mensagem de salvação, alcançaria os gentios. Essa palavra de Jesus enfureceu aqueles judeus exclusivistas. E por causa do seu exclusivismo, eles sequer podiam pensar que Deus tivesse em seus planos incluir gentios no seu povo. Eles eram a semente de Abraão. Eles eram o tronco. Eles eram o povo da aliança. A eles foram dados o culto, as promessas, as alianças, a circuncisão, a Páscoa. João, escrevendo o seu Evangelho no primeiro capítulo, ele expõe algo maravilhoso. Verso 11: porque ele foi enviado, ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Verso 12: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Como eles reagiram àquilo que Jesus havia falado? Verso 28. Todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira. Eles foram hostis ao ministério do Messias. Eles não podiam tolerar que o ministério do Messias prometido, que aquilo que Isaías havia profetizado, incluísse gente de fora de Israel. Então, verso 29, eles se levantaram dos seus lugares. Eles expulsaram Jesus daquela cidade. Eles o expulsaram, eles o colocaram para fora. Ele havia crescido naquele lugar. Sua história passada de infância e juventude estava naquele lugar. Ele era o profeta que não tinha honra na sua casa.
Eles o empurraram para fora da cidade, eles o levaram ao cimo, ao topo do monte, à parte mais alta do monte, e eles estavam prontos e dispostos a jogarem ele a despenhadeiro abaixo, mas de uma forma extraordinária, eles foram cegados. Porque diz o versículo 30, Jesus foi simplesmente passando por eles, eles não conseguiram segurá-lo. Eles não o pegaram, eles não o manietaram, eles não o amarraram, eles não o prenderam. Ele foi passando por eles, passando pela multidão. Eles não podem ver o Messias mais. Eles não podem enxergá-lo ali. Eles o puderam ver na sinagoga, eles o puderam ouvir na sinagoga, mas agora, quando eles querem antecipar os planos de Deus, de fato, o seu filho morrer, mas não era chegada a sua hora, quando eles querem agora matá-lo, então Deus faz com que o seu filho passe por entre eles. Eles não o podem segurar, eles não o podem deter, ele é invencível. Poderoso, invencível. A verdade salvadora de Cristo ofendeu o ego daqueles judeus. E pode ser que a verdade salvadora nessa noite esteja rasgando a sua consciência também aqui, pisoteando o seu ego, destruindo as suas certezas. E tomara que Ele faça isso hoje com você. Porque até que você se veja como miserável pecador, pobre, dependente da misericórdia e da graça, a menos que você se veja assim, você nunca poderá entrar no reino de Deus. Você não verá o reino de Deus. Que verdades maravilhosas. Como nós podemos ser beneficiados através delas? Saia daqui nessa noite tocado. Não deixe que a palavra de Deus se torne infrutuosa no seu coração. Alguns incrédulos na casa de Deus ouvem a palavra, mas a palavra não produz aquele fruto no coração dessas pessoas. E por que não? Porque assim como está escrito em Hebreus capítulo 3, há uma exortação ali. No finalzinho do capítulo 3 da carta aos Hebreus, ele diz: não haja em vós um coração incrédulo, como naqueles que andaram pelo deserto. Hoje, se ouvirdes a voz do Espírito, não endureça o seu coração. Arrependa-se. Isso não é um chamado só para quem não é convertido a Jesus Cristo. Este é um chamado para mim e para todos vocês que são crentes em Jesus Cristo. Arrependam-se. Não sejam incrédulos, sejam crentes. Como a nossa vida pode ser impactada e transformada por estas verdades? E ela será impactada e transformada se você cruzar aquela porta ou as laterais daqui a pouco. E se no seu coração estiver se desenvolvendo uma tão poderosa convicção, uma tão arraigada convicção, de raízes profundas, que você diga: eu quero amar mais o teu culto, meu Deus. Eu quero amar mais o teu louvor. E eu quero estar na tua casa. E eu quero amar mais a tua palavra. E eu quero honrar os meios de graça que o Senhor dá a nós, simplesmente para que nós sejamos abençoados pelo Senhor.
Estas verdades serão maravilhosas em nossa vida, se ao sairmos por estas portas hoje, nós tivermos conhecido mais do grande ministério de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se nós conhecermos mais de sua obra, ao ponto de que, conhecendo mais profundamente a sua obra, nós consigamos ser tomados por afetos profundos, intensos, de amor por quem Ele é e por tudo o que Ele faz. Estas verdades terão impacto em nossa vida se sairmos por estas portas hoje. E sairmos bendizendo o nome dEle. Porque a sua obra de salvação alcançou também a nossa vida e a nossa casa. Creia no Senhor Jesus, disse Paulo àquele carcereiro. Você será salvo, sua casa será salva. Só estamos aqui porque o seu ministério era assim tão extensivo. Louvado seja o nome dEle. A sua missão permanece. E ainda hoje Ele é rejeitado. Não pelos que creem nele. E a nossa oração é que aqueles que agora o rejeitam como Salvador e Senhor, venham a Ele arrependidos de seus pecados e o confessem e o adorem. Que Deus nos ajude. Amém. Vamos orar. Muito obrigado, ó Senhor. Muito obrigado por nos dar a saber estas coisas maravilhosas. Bendito seja o teu nome. E estas verdades ecoem em nosso coração ao longo desses dias que vêm. Tua palavra produz em nós a transformação necessária. Que sejamos fortalecidos pelo Senhor. Cura os enfermos, ó Deus. Salva os pecadores, Senhor. Fortalece os cansados e fracos da tua casa. Glorifica o teu nome. Abençoa a nossa vida, a nossa casa. Que esta semana seja uma semana debaixo da tua bondade e misericórdia. E que nós, Senhor Deus, não nos esqueçamos que é o Senhor que nos conduz, que nos sustenta e que tu cumprirás o teu plano em nós, para o louvor da tua glória. Abençoa o teu povo, a tua igreja, cada vida nesse lugar, é o que nós te pedimos. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.